Você vai fazer concurso para o SESC? Você sabia que existe um padrão que a cada 5 questões se repetem? Isso mesmo, um padrão. Continuando, capítulo 5 do lenocínio do tráfico de pessoas para fim de prostituição ou outra forma de exploração sexual. Mediação para servir a lasciva de outro. Artigo 227. Induzir alguém a satisfazer a lasciva de outrem. Reclusão de 1 a 3 anos. Se a vítima é maior de 14 anos e menor de 18 anos, ou se o agente é seu ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro, irmão, tutor, curador ou pessoa a quem esteja confiada para fim de educação, de tratamento ou guarda. Pena, reclusão de 2 a 5 anos. Se o crime é cometido com emprego de violência, grave ameaça ou fraude, reclusão de 2 a 8 anos, além da pena correspondente à violência. Parágrafo 3º. Se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se também a multa. Favorecimento da prostituição ou forma de exploração sexual. Artigo 228. Induzir ou atrair alguém à prostituição ou a outra forma de exploração sexual, facilitá-la, impedir ou dificultar que alguém o abandone. Reclusão de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo 3º. Se o agente é ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima, ou se assumiu por lei ou por outra forma a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, reclusão de 3 a 8 anos. Parágrafo 2º. Se o crime é cometido com emprego de violência, grave ameaça ou fraude, reclusão de 4 a 10 anos, além de pena correspondente à violência. Parágrafo 3º. Se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se também a multa. Casa de prostituição, artigo 229. Manter por conta própria ou de terceiro estabelecimento em que ocorra exploração sexual, haja ou não intuito de lucro ou mediação direta de proprietário ou gerente. Manter, por conta própria ou de terceiro, estabelecimento em que ocorra exploração sexual, haja ou não intuito de lucro mediante ou mediação direta do proprietário ou gerente. Reclusão de 2 a 5 anos e multa. Rufianismo, artigo 230. Tirar proveito da prostituição alheia, participando diretamente de seus lucros, ou fazendo-se sustentar, no todo ou em parte, por quem a exerça. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 1º. Se a vítima é menor de 18 anos e maior de 14 anos, ou se o crime é cometido por ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima, ou por quem assumiu, por lei ou por outra forma, a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, reclusão de 3 a 6 anos e multa. Se o crime é cometido mediante violência, grave ameaça, fraude ou outro meio de que impeça ou dificulte a livre manifestação da vontade da vítima, pena, reclusão de 2 a 8 anos, sem prejuízo da pena correspondente à violência. Tráfico internacional de pessoa para fins de exploração sexual, revogado pela Lei 13.344. Promoção de imigração ilegal, artigo 232-A. Promover por qualquer meio, com o fim de obter vantagem econômica, a entrada ilegal de estrangeiro em território nacional ou de brasileiro em país estrangeiro. Pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem promove, por qualquer meio, com o fim de obter vantagem econômica, a saída de estrangeiro do território nacional para ingresso ilegalmente em país estrangeiro. Parágrafo 2º. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se o crime é cometido com violência ou a vítima é submetida a condição desumana ou degradante. Parágrafo 3º. A pena prevista para o crime será aplicada sem prejuízo das correspondentes às infrações conexas. Capítulo 6 do ultraje ao pudor. Ato obsceno. Artigo 233. Praticar ato obsceno em lugar público ou aberto ou exposto ao público.
detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Escrito ou objeto obsceno. Artigo 237, 234. Fazer, importar, exportar, adquirir ou ter sob sua guarda, para fim de comércio, de distribuição ou de exposição pública, escrito, desenho, pintura, estampa ou qualquer objeto obsceno. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Parágrafo 1. Incorre na mesma pena quem vende, distribui ou expõe à venda ou ao público qualquer dos objetos referidos neste artigo. Realiza em lugar público ou acessível ao público representação teatral ou exibição cinematográfica de caráter obsceno ou qualquer outro espetáculo que tenha o mesmo caráter. 3. Realizar em lugar público ou acessível ao público ou pelo rádio audição ou recitação de caráter obsceno. Capítulo 7. Disposições gerais. Aumento de pena. Artigo 234-A. Nos crimes previstos neste título, a pena é aumentada de metade a 2/3 se o crime resultar gravidez. Inciso 4. Em 1/3 a 2/3 se o agente transmite à vítima doença sexualmente transmitível de que sabe ou deveria saber ser portador, ou se a vítima é idosa ou pessoa com deficiência. Artigo 234-B. Os processos em que se apuram crimes definidos neste título correrão em segredo de justiça. Artigo 234-C vetado. Título 7. Do crime contra a família. Capítulo 1. Dos crimes contra o casamento. Bigamia. Artigo 235. Contrair alguém sendo casado, novo casamento. Pena, reclusão de 2 a 6 anos. Parágrafo 1º. Aquele que, não sendo casado, contrai casamento com pessoa casada, conhecendo essas circunstâncias, é punido com reclusão ou detenção de 1 a 3 anos. Parágrafo 2º. Anulado por qualquer motivo o primeiro casamento, ou outro por motivo que não a bigamia, considera-se inexistente o crime. Induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento. Artigo 236. Contrair casamento, induzindo em erro essencial o outro contraente, ou ocultando-lhe impedimento que não seja o casamento anterior. Contrair casamento, induzindo em erro essencial o outro contraente, ou ocultando-lhe impedimento que não seja o casamento anterior. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo 1º. A ação penal depende de queixa do contraente enganado e não pode ser intentada senão depois de transitada e julgada a sentença que, por motivo de erro ou impedimento, anule o casamento. Conhecimento prévio de impedimento. Artigo 237. Contrair casamento, conhecendo a existência de impedimento que lhe cause a nulidade absoluta. Detenção de 3 meses a 1 ano. Simulação de autoridade para a celebração do casamento. Artigo 238. Atribuir-se falsamente autoridade para a celebração do casamento. Detenção de 1 a 3 anos se o fato não constituir crime mais grave. Simulação de casamento. 239. Simular casamento mediante engano de outra pessoa. Detenção de 1 a 3 anos se o fato não constituir elemento de crime mais grave. Adultério. Revogado pela Lei 11.106 de 2005. Capítulo 2. Dos crimes contra o estado de filiação. Registro de nascimento inexistente. Artigo 231. Promover no registro civil a inscrição de nascimento inexistente. Reclusão de 2 a 6 anos. Parte suposto. Supressão ou alteração do direito inerente ao estado civil de recém-nascido. Artigo 242. Dar parto alheio como próprio. Registrar como seu o filho de outrem. Ocultar recém-nascido ou substituí-lo, suprimindo ou alterando o direito inerente ao estado civil. Pena, reclusão de 2 a 6 anos. Parágrafo 1º. Se o crime é praticado por motivo de reconhecida nobreza. Pena, detenção de 1 a 2 anos, podendo o juiz deixar de aplicar a pena. Sonegação do estado de filiação. Artigo 243. Deixar em asilo de expostos ou outra instituição assistencial, filho próprio ou alheio, ocultando-lhe a filiação ou atribuindo-lhe outra, com o fim de prejudicar direito inerente ao Estado Civil. Reclusão de 1 a 5 anos e multas. Crime contra a assistência familiar. Abandono material. Artigo 244. Deixar, sem justa causa, de prover a subsistência do cônjuge, ou de filho menor de 18 anos ou inapto para o trabalho, ou de ascendente inválido ou maior de 60 anos, não lhe proporcionando os recursos necessários,
ou faltando ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada, deixando sem justa causa de socorrer descendentes ou ascendentes gravemente enfermos. Pena: detenção de 1 a 4 anos e multa, de 1 a 10 vezes o maior salário vigente do país. Parágrafo único. Nas mesmas penas incide quem, sendo solvente, frustra ou ilide, de qualquer modo, inclusive por abandono injustificado de emprego ou função, a pagamento de pensão alimentícia judicial acordada, fixada ou majorada. Entrega de filho menor a pessoa inidônea. Artigo 245. Entregar filho menor de 18 anos a pessoa em cuja companhia saiba ou deva saber que o menor fica moral ou materialmente em perigo. Pena: detenção de 1 a 2 anos. Parágrafo 1º. A pena é de 1 a 4 anos de reclusão se o agente pratica delito para obter lucro ou se o menor é enviado para o exterior. Parágrafo 3º. Incorre também na pena do parágrafo anterior quem, embora excluído o perigo moral ou material, auxilia a efetivação de ato destinado ao envio de menor para o exterior com o fito de obter lucro. Abandono intelectual. Artigo 246. Deixar, sem justa causa, de prover a instrução primária de filho em idade escolar. Pena: detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. Artigo 247. Permitir alguém que, menor de 18 anos, sujeito ao seu poder ou confiado à sua guarda ou vigilância, frequente casa de jogo ou mal afamada, ou conviva com pessoas viciosas ou de má vida, frequentar espetáculo capaz de perturbá-lo ou de ofender-lhe o pudor, ou participe de representação de igual natureza, resida ou trabalhe em casa de prostituição, mendigue ou sirva a mendigo para excitar a comiseração pública, detenção de 1 a 3 meses ou multa. Capítulo 6. Dos crimes contra o pátrio poder, tutela e curatela. Induzimento à fuga, entrega arbitrária ou sonegação de incapaz. Artigo 248. Induzir menor de 18 anos ou interdito a fugir do lugar em que se acha por determinação de quem sobre ele exerce autoridade, em virtude de lei ou de ordem judicial, confiar a outrem sem ordem do pai, do tutor ou do curador, algum menor de 18 anos ou interdito, ou deixar, sem justa causa, de entregá-lo a quem legitimamente o reclame. Pena: detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Subtração de incapaz. Artigo 249. Subtrair menor de 18 anos ou interdito ao poder de quem o tem sob sua guarda em virtude de lei ou de ordem judicial. Pena: detenção de 2 meses a 2 anos, se o fato não constituir elemento de outro crime. Parágrafo 1º. O fato de ser o agente pai ou tutor do menor, ou curador do interdito, não o exime de pena, se o destituído ou temporariamente privado do pai do poder, tutela, curatela ou guarda. Parágrafo 2º. No caso de restituição do menor ou do interdito, se este não sofreu maus-trato ou privações, o juiz pode deixar de aplicar a pena. Título 7. Dos crimes contra a incolumidade pública. Capítulo 1. Dos crimes de perigo comum. Incêndio. Artigo 250. Causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outro. Reclusão de 3 a 6 anos e multa. Aumento de pena. As penas aumentam-se de 1/3 se o crime é cometido com o intuito de obter vantagem pecuniária e proveito próprio ou alheio. Se o incêndio é em casa habitado destinado à habitação, em edifício público ou destinado ao uso público ou a obra de assistência social ou de cultura, em embarcação, aeronave, comboio ou veículo de transporte coletivo, em estação ferroviária ou aeródromo, em estaleiro, fábrica ou oficina, em depósito de explosivo, combustível inflamável, em poço petrolífero ou galeria de mineração, em lavoura, pastagem, mata ou floresta. Incêndio culposo. Parágrafo 2º. Se culposo o incêndio, é pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Explosão. Artigo 251. Expor a perigo à vida,
a integridade física ou o patrimônio de outrem, mediante explosão, arremesso ou simples colocação de engenho de dinamite ou de substância de efeitos análogos. Pena, reclusão de 3 a 6 anos e multa. Parágrafo 1º. Se a substância utilizada não é dinamite ou explosivo de efeitos análogos, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Aumento de pena. Parágrafo 2º. As penas aumentam-se de 1/3 se ocorrer qualquer das hipóteses previstas no parágrafo 1º, inciso 1 do artigo anterior, ou se é visada ou atingida qualquer das coisas enumeradas no inciso 2 do mesmo parágrafo. Modalidade culposa. Parágrafo 3º. No caso de culpa, se a explosão é de dinamite ou de substância de efeitos análogos, a pena é de detenção de 6 meses a 2 anos. Nos demais casos, é de detenção de 3 meses a 1 ano. Uso de gás tóxico ou asfixiante. Expor a perigo à vida, a integridade física ou patrimônio de outrem, usando de gás tóxico ou asfixiante. Reclusão de 1 a 4 anos e multa. Modalidade culposa. Se o crime é culposo, detenção de 3 meses a 1 ano. Fabrico, fornecimento, aquisição, posse ou transporte de explosivos ou gás tóxicos ou asfixiantes. Artigo 253. Fabricar, fornecer, adquirir, possuir ou transportar, sem licença da autoridade, substância ou engenho explosivo, gás tóxico ou asfixiante ou material destinado à sua fabricação. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Inundação. Artigo 254. Causar inundação, expondo a perigo à vida, à integridade física ou patrimônio de outrem. Reclusão de 3 a 6 anos e multa, no caso de dolo, ou detenção de 6 meses a 2 anos, no caso de culpa. Perigo de inundação. Artigo 255. Remover, destruir ou inutilizar em prédio próprio ou alheio, expondo a perigo à vida, à integridade física ou ao patrimônio de outro, obstáculo natural ou obra destinada a impedir inundação. Reclusão de 1 a 3 anos e multa. Desabamento ou desmoronamento. Artigo 256. Causar desabamento ou desmoronamento, expondo a perigo à vida, à integridade física ou patrimônio de outro. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Modalidade culposa. Parágrafo 1. Se o crime é culposo, detenção de 6 meses a 1 ano. Subtração, ocultação ou inutilização de material de salvamento. Artigo 257. Subtrair, ocultar ou inutilizar, por ocasião de incêndio, inundação, naufrágio ou outros desastres ou calamidade, aparelho, material ou qualquer meio destinado a serviço de combate ao perigo, de socorro ou salvamento, ou impedir ou dificultar serviço de tal natureza. Reclusão de 2 a 5 anos e multa. Formas qualificadas de crime de perigo comum. Artigo 258. Se do crime doloso de perigo comum resultar lesão corporal de natureza grave, a pena privativa de liberdade é aumentada de metade. Se resultar morte, é aplicada em dobro. No caso de culpa, se do fato resultar lesão corporal, a pena aumenta-se de metade. Se resulta morte, aplica-se a pena combinada ao homicídio culposo, aumentada de 1/3. Difusão de doença ou praga. Artigo 259. Difundir doença ou praga que possa causar dano à floresta, plantação ou animais de utilidade econômica. Pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Modalidade culposa. Parágrafo 1. No caso de culpa, a pena é de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Capítulo 2. Dos crimes contra a segurança dos meios de comunicação e transporte e outros serviços públicos. Perigo de desastre ferroviário. Artigo 260. Impedir ou perturbar serviço de estação de ferro, serviço de estrada de ferro. Destruir, danificar ou desarranjando total ou parcialmente linha férrea, material rodante ou de tração, obra de arte ou instalação, colocando obstáculo na linha, transmitindo falso aviso acerca de movimento dos veículos ou interrompendo ou embaraçando o funcionamento de telégrafo, telefone ou radiotelegrafia.
praticando outro ato que possa resultar em desastre. Pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Desastre ferroviário. Parágrafo 1º. Se do fato resulta desastre, reclusão de 4 a 12 anos e multa. Parágrafo 2º. No caso de culpa, ocorrendo desastre, detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo 3º. Para os efeitos desse artigo, entende-se por estrada de ferro qualquer via de comunicação em que circule veículo de tração mecânica em trilhos ou por meio de cabo aéreo. Atentado contra a segurança de transporte marítimo, fluvial ou aéreo. Artigo 261. Expor a perigo a embarcação ou aeronave, própria ou alheia, ou praticar qualquer ato tendente a impedir ou dificultar a navegação marítima, fluvial ou aérea. Reclusão de 2 a 5 anos. Sinistro em transporte marinho, fluvial ou aéreo. Parágrafo 1º. Se do fato resulta naufrágio, submersão ou encalhe de embarcação ou a queda ou destruição da aeronave, reclusão de 4 a 12 anos. Prática de crime com fim de lucro. Parágrafo 2º. Aplica-se também a pena de multa se o agente pratica o crime com o intuito de obter vantagem econômica para si ou para outro. Modalidade culposa. Parágrafo 3º. No caso de culpa, se ocorreu sinistro, detenção de 6 meses a 2 anos. Atentado contra a segurança de outro meio de transporte. Artigo 262. Expor a perigo outro meio de transporte público, impedindo ou dificultando-lhe o funcionamento. Pena, detenção de 1 a 2 anos. Parágrafo 1º. Se do fato resulta desastre, a pena de reclusão de 2 a 5 anos. Parágrafo 2º. No caso de culpa, se ocorre desastre, detenção de 3 meses a 1 ano. Forma qualificada. Artigo 263. Se de qualquer dos crimes previstos no artigo 260 a 262, no caso de desastre ou sinistro, resulta lesão corporal ou morte, aplique-se o disposto no artigo 256. Arremesso de projétil. Artigo 264. Arremessar projétil contra veículo em movimento destinado a transporte público por terra, por água ou pelo ar. Pena, detenção de 1 a 6 meses. Parágrafo 1º. Se do fato resulta lesão corporal, a pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Se resulta morte, a pena é a do artigo 121, parágrafo 3º, aumentada de 1/3. Atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública. Artigo 265. Atentar contra a segurança ou funcionamento de serviço de água, luz, força ou calor ou qualquer outra utilidade pública. Reclusão de 1 a 5 anos e multa. Parágrafo único. Aumenta-se a pena de 1/3 até a metade se o dano ocorrer em virtude de subtração de painéis essenciais de material essencial ao funcionamento dos serviços. Interrupção ou perturbação de serviços telegráfico, telefônico, informático, telemático ou informações de utilidade pública. Artigo 266. Interromper ou perturbar serviço telegráfico, radiográfico ou telefônico, impedir ou dificultar-lhe o restabelecimento. Pena, detenção de 1 a 3 anos e multa. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem interrompe serviço telemático ou de informação de utilidade pública ou impede ou dificulta o estabelecimento. Parágrafo 2º. Aplicam-se as penas em dobro se o crime é cometido por ocasião de calamidade pública. Capítulo 3. Dos crimes contra a saúde pública. Epidemia. Artigo 267. Causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos. Reclusão de 10 a 15 anos. Se do fato resulta morte, a pena é aplicada em dobro. No caso de culpa, a pena é de detenção de 1 a 2 anos ou, se resulta morte, de 2 a 4 anos. Infração de medida sanitária preventiva. Artigo 268. Infringir determinação de poder público destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa. Infringir determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa. Detenção de 1 mês a 1 ano e multa. Parágrafo 1. A pena é aumentada de 1/3 se o agente é funcionário de saúde pública ou exerce a profissão de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro. Omissão de notificação de doença. Artigo 269. Deixar o médico de denunciar à autoridade pública doença cuja notificação é compulsória. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa.
envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou medicinal. Artigo 270. Envenenar água potável de uso comum ou particular ou substância alimentícia ou medicinal destinada ao consumo. Reclusão de 10 a 15 anos. Parágrafo 1º. Está sujeito à mesma pena quem entrega a consumo ou tem em depósito, para fim de ser distribuída, água ou substância envenenada. Modalidade culposa. Se o crime é culposo, detenção de 6 meses a 2 anos. Corrupção ou poluição de água potável. Artigo 271. Corromper ou poluir água potável, de uso comum ou particular, tornando-se imprópria para o consumo ou nociva à saúde. Reclusão de 2 a 5 anos. Modalidade culposa. Se o crime é culposo, detenção de 2 meses a 1 ano. Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de substância ou produtos alimentícios. Artigo 272. Corromper, adulterar, falsificar ou alterar substância ou produto alimentício destinado a consumo, tornando-o nocivo à saúde ou reduzindo o valor nutritivo. Reclusão de 4 a 8 anos e multa. Parágrafo 1º-A. Incorre na mesma pena deste artigo quem fabrica, vende, expõe à venda, importa, tem em depósito para vender ou de qualquer forma distribuir ou entregar a consumo a substância alimentícia ou produto falsificado, corrompido ou adulterado. Parágrafo 1º. Está sujeito à mesma pena quem pratica as ações previstas nesse artigo em relação a bebidas com ou sem teor alcoólico. Modalidade culposa. Se o crime é culposo, detenção de 1 a 2 anos e multa. Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Artigo 273. Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Reclusão de 10 a 15 anos e multa. Parágrafo 1º. Das mesmas penas incorre quem importa, vende, expõe à venda, tem em depósito para vender ou de qualquer forma distribui ou entrega a consumo o produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado. Parágrafo 1º. Inclui-se entre os produtos a que se refere este artigo os medicamentos, as matérias-primas, os insumos farmacêuticos, os cosméticos, os saneantes e os de uso em diagnósticos. Parágrafo 1º-B. Está sujeito às penas deste artigo quem pratica as ações previstas no parágrafo 1º em relação a produtos em qualquer dos seguintes condições: sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária competente, em desacordo com a fórmula constante do registro previsto no inciso anterior, sem as características de identidade e qualidade admitidas para sua comercialização, com redução de seu valor terapêutico ou de sua atividade, de procedência ignorada, adquiridos de estabelecimentos sem licença de autorização sanitária competente. Modalidade culposa. Se o crime é culposo, detenção de 1 a 3 anos e multa. Emprego de processo proibido ou de substância não permitida. Artigo 274. Empregar no fabrico de produto destinado a consumo, revestimento, gaseificação artificial, matéria corante, substância aromática, antisséptica, conservadora ou qualquer outra não expressamente permitida pela legislação sanitária. Reclusão de 1 a 5 anos e multa. Invólucro ou recipiente com falsa indicação. Artigo 275. Inculcar em invólucro ou recipiente de produtos alimentícios, terapêuticos ou medicinais a existência de substância que não se encontra em seu conteúdo ou que nele existe em quantidade menor que a mencionada. Reclusão de 1 a 5 anos e multa. Produto ou substância nas condições dos 2 artigos anteriores. Artigo 276. Vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou de qualquer forma entregar a consumo produto nas condições dos artigos 274 e 275. Pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa. Substância destinada à falsificação. Artigo 277. Vender, expor à venda, ter em depósito ou ceder substância destinada à falsificação de produtos alimentícios, terapêuticos ou medicinais. Reclusão de 1 a 5 anos. Outras substâncias nocivas à saúde. Artigo 278. Fabricar, vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou de qualquer forma entregar a consumo coisa ou substância nociva à saúde, ainda que não destinada à alimentação a fim medicinal. Detenção de 1 a 3 anos e multa. Modalidade culposa. Se o crime é culposo, detenção de 2 meses a 1 ano. Substância variada, revogado. Medicamento em desacordo com receita médica. Artigo 280.
Fornecer substância medicinal em desacordo com a receita médica, detenção de 1 a 3 anos ou multa. Modalidade culposa: se o crime é culposo, detenção de 2 meses a 1 ano. Comércio, posse ou uso de entorpecente ou substância que determine dependência física ou psíquica, revogado. Exercício ilegal da medicina, arte dentária ou farmacêutica. Artigo 282. Exercer, ainda que a título gratuito, a profissão de médico, dentista ou farmacêutico sem autorização legal ou excedendo os seus limites, excedendo-lhes o seu limite. Detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo 1. Se o crime é praticado com o fim de lucro, aplica-se também a multa. Charlatanismo. 283. Incultar ou anunciar cura por meio secreto ou infalível. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Curandeirismo. Artigo 284. Exercer o curandeirismo, prescrevendo, ministrando ou aplicando habitualmente qualquer substância, usando gestos, palavras ou qualquer outro meio, fazendo diagnósticos. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo 1. Se o crime é praticado mediante remuneração, o agente fica também sujeito à multa. Forma qualificada. Aplica-se o disposto no artigo 258 os crimes previstos nesse capítulo, salvo quando definido no artigo 267. Aqui.